Nós te agradecemos pelo teu amor, Pai, que foi revelado, Senhor, pelo teu imenso amor que foi demonstrado, Senhor, por mim, Senhor, por todas as gerações, por todos os adolescentes. Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo. E nós te pedimos, continue conosco, Pai. Nós te pedimos, manifesta o seu reino sobre nós, Pai. Nos ajude, Senhor, a nos ministrarmos nesse tempo, a vencermos, Pai, segundo aquilo que o Senhor tem e deseja de cada um de nós. Manifesta, Senhor, o seu reino sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre toda a rede de adolescentes, Deus. E nós te pedimos, continue conosco. Manifesta, Senhor, o teu reino. Manifesta, Senhor, a sua vontade, a sua glória sobre nós. E fique conosco. E o Senhor é bem-vindo neste lugar. E a sua presença sempre vai ser o nosso maior prazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, galera. Eu espero que você esteja se conectando para viver esse tempo conosco. Um feriado prolongado, né? Eu sei que você já está vivendo muitos feriados prolongados aí, né? Nesse tempo de quarentena. Então, assim, até fica meio sem graça um feriado prolongado, porque você já está na sua casa, né? Você já está de férias aí. Enfim, mas que nós possamos aproveitar e entender o significado desse tempo, desse momento que nós estamos vivendo com relação à Páscoa. Eu queria te frustrar, mas dizer que a Páscoa não é sobre o coelhinho, sobre o ovo de chocolate. Enfim, para nós que cremos e acreditamos, a Páscoa ela tem um significado muito além, muito maior do que um presente de chocolate. Enfim, não que você não possa dar e receber, né? Inclusive, se você quiser nos presentear, né? Fiquem à vontade, a gente marca um horário, você vem, traz pra gente com máscara, com luvas, e a gente recebe o seu presente, tá bom? Carol, quem que tá compartilhando esse momento com a gente aí? Olha, agora entrou a Júlia, a Suzana, a Suzane, a Val, o Lucão tá aqui pedindo para começar desesperadamente. Lucão, já tá estamos... com saudade, né, Lucão? Tá com saudade, já estamos iniciando. O Negresco, a Lê, Letícia, Gustavo, Thiago Brito, Gusta, Rebeca, o Diego, a Angélica, Parção, Angélica. Enfim, galera, nós estamos hoje na segunda ministração da nova temporada, que se chama Minha Identidade Digital, né? E na verdade o Diego realizou a abertura dessa temporada sábado passado, explicando que essa identidade é de identidade mesmo, que se define em quem eu sou, o que eu faço, quem Deus diz que eu sou, enfim. E eu queria conversar com você sobre esse tema, né? Sobre essa nova temporada, e espero em breve poder estar aos sábados lá no hangar, né? Vivendo esse tempo com vocês e falando sobre essa temporada ali, ao vivo. Mas, por enquanto, a gente vai aproveitar a tecnologia e a gente vai vivenciando esse tempo aqui, tá? Na residência do Du, no nosso estúdio oficial, né? Mas vivendo nessa nova temporada. E o que vocês estão achando dessa temporada que se iniciou sábado passado, Carol e Du? A gente veio de uma temporada muito marcante, que foi Geração Atitude. Eu acho que Deus falou muito aos nossos corações, mas esse lance de identidade, como que vocês, líderes também, né? Vocês estão vendo isso? Como que vocês estão encarando essa nova temporada? Qual que é a expectativa que vocês estão para esse novo tempo aí que a gente vai viver? Eu acho que essa temporada, na verdade, ela veio muito a calhar nesse momento, Sim. né? E eu e a Gi conversamos a respeito disso pela equipe mídias, e a gente até comentou que se trata muito mais de digital, de internet, computador, essas coisas, mas de digital mesmo, Sim. de identidade, né? De um registro que você tem, que a sua vida Sim. tem. Então isso é muito forte. E na verdade uma coisa está ligada à outra, Sim, né? com A gente tem que certeza. viver esse momento digital, da era digital, mas lembrando também que
eu tenho a minha identidade. A minha digital representa quem eu sou, a minha personalidade, o que eu sou, a minha identidade em Cristo, né? Então eu acredito que a gente tem muito para viver nesse tempo, mesmo distantes fisicamente, mesmo afastados, a gente vai viver muitas coisas e em um lugar de experiência muito mais profundo, Amém. né? Descobrindo realmente a nossa identidade, a nossa digital e personalidade em Cristo. Show de bola. Vai mandando aí qual é a sua expectativa para essa temporada, tá? Me escreve aí se você está animado, mesmo dentro da sua casa, através de uma live. Eu quero saber o que você espera dessa nova temporada, qual tem sido a sua expectativa, tá? E aí, Lu, para você? Identidade, essa coisa de identidade eu acho que a gente sempre volta a falar nela, né? De maneiras diferentes, Sim. porque a nossa identidade é uma coisa muito complexa, né? Sim. E é difícil a gente trabalhar ela, e então a gente sempre tem que estar voltando nessa coisa de identidade. Qual é a sua identidade? Porque às vezes, muitas vezes a gente esquece, né? Sim. Mas ao longo do caminho aí a gente esquece qual é a nossa identidade. Então eu acho muito legal, vai ser muito bom. E nesse novo modelo aí que a gente está de live, né? Eu acho que a gente pode até conseguir abordar mais coisas, né? Pelo Sim. fato de estar em um lugar diferente, num ambiente diferente, mas que a identidade nossa sempre permanece a mesma, né? Que é Jesus. E que a gente possa sempre aprender um pouquinho mais sobre ele. Independente do tempo que a gente esteja vivendo. Tá vivendo, exatamente. E aí, qual a sua expectativa? Você já me escreveu? O Lucão tá falando que tá super animado, Aí, Lucão, a gente tá animado também, saudades. mas a galera ainda tá meio devagar. Gente, pelo amor de Deus, qual a sua expectativa? Expectativa pra gente viver essa nova temporada, esse novo tempo. Você tá animado? Denis, eu tô com saudade. Eu também tô. Porém, a gente vai administrando esse momento com muita graça, com muito amor e aprendendo, né? Aprendendo que essa atitude que a gente viu na temporada passada, ela tem que começar dentro da nossa casa. E essa identidade, ela é formada também dentro dos nossos lares. Então, na verdade, elas estão ligadas, né? Interligadas. E nós vamos viver isso. Nós vamos aprender com isso. E nós vamos crescer. O sábado passado, quando o Diego iniciou, ele falou sobre um personagem muito incrível na Bíblia. Eu particularmente gosto muito de falar sobre o Pedro, né? E ele falou sobre Lucas 5 e sobre a história do Pedro, né? Com relação a uma experiência de pesca e Jesus e, enfim, o que eu acho que Pedro tinha, com certeza, era uma identidade, né? Uma identidade formada, uma identidade modificada e uma identidade transformada. Então eu penso que foi algo assim que gerou crescimento para Pedro e com certeza vai gerar crescimento para mim e para vocês, independente de nos encontrarmos através de uma live, pessoalmente, em um aniversário, uma confraternização, em um momento de comunhão. Na verdade, o que nos une é a nossa própria identidade em Cristo, né? Então é isso que nos une, é isso que nos mantém firmes e alinhados uns com os outros, beleza? E aí? Mateus falou aqui, minha expectativa é que nós possamos conhecer melhor a nós mesmos, como cristão, como um adolescente, como alguém escolhido para avivar a nossa geração. Bem Show legal, de bola, Mateus. muito bom, Mateus. O Lucão falou que concorda. A Elô falou que acho que teremos um tempo de autoconhecimento em Cristo, nos conhecer longe dos outros no secreto. Isso é Sim. muito legal, né? Usar esse tempo para se conhecer em Cristo, que é o que a gente tem falado durante esses sábados, né? Sim. Você sair do sábado, você ir por conta própria, você ter a sua identidade. É claro que envolve todo o contexto de corpo, Sim, ministério, com mas certeza. você ter o seu momento com Deus no secreto, né? Então é bem interessante. Muito bom mesmo. Eu vi que a Lauren entrou, O Allen, a Ellen, quem mais? Gente, vai mandando, qual é a sua expectativa, tá, para essa nova temporada? E o Diego comentou sobre Lucas capítulo 5, a experiência de Pedro, que eu acabei de falar. E na verdade ele mencionou 3 tópicos sobre essa experiência. E assim, eu gosto muito do Pedro, porque o Pedro ele era um cara verdadeiro,
às vezes cabeçudo, né? Mas um cara muito verdadeiro. Porque Pedro, mesmo em meio aos seus erros, às suas falhas, o Pedro ele sempre se demonstrava um discípulo. Mas, Denis, Pedro negou a Jesus. Sim, mas o arrependimento dele, né, atraiu a presença de Cristo. Quando Cristo ressuscitou, ele foi ao encontro de Pedro. Então, assim, eu gosto muito do discípulo Pedro, né, sobre este relacionamento, sobre esta identidade que ele tinha, mesmo em meio a tantas falhas, a tantos erros, mesmo quando nós questionamos ele, né, porque você que já acompanha a história de Pedro, você sabe que muitas vezes nós questionamos a lealdade dele, nós questionamos a forma como ele lidava com as coisas. Pedro sempre muito enérgico, Pedro sempre muito esquentado, né? E talvez tenha algum adolescente que se identifique com isso, mas o que para você significa essa história de Pedro, Carol? Discípulo, esse cara que andou com Jesus, que caminhou, enfim, que teve sua identidade moldada pelo Cristo. Sim. Porque a gente sabe que na história dele grandes coisas aconteceram porque ele se permitiu ser moldado, né? Eu sempre falo que Pedro é o meu personagem favorito da Bíblia, porque ele representa literalmente o ser humano com todas as falhas, mas com um coração inclinado a aprender e a se deixar ser moldado, né? Então eu falo que Pedro é a representatividade do ser humano real, sabe? Amém. E às vezes eu me vejo em Pedro, em situações em que a gente perde o controle, esquenta a cabeça com algumas coisas e se deixa levar por esse lado mais emocional, né? Sim. Mas é nítido que Pedro ele teve toda uma caminhada com Cristo e ele se deixou ser moldado e transformado. Então é muito nítido você ver o Pedro do começo, nessa história onde ele foi chamado por Cristo, e depois lá na frente ele ministrando e pregando para as pessoas. É muito diferente, é uma transformação real. Sim. Então, quando a gente olha, pelo menos quando eu olho para a história de Pedro, eu espero viver uma transformação igual a de Pedro. É uma identidade modificada com completamente, certeza, né? Total. Muito bom. E aí, Du? O Pedro é fera, né, mano? Pedro é monstro, né, cara? Você curte ele pra caramba, né? Pedro é gente boa. Mas eu acho que é um ótimo personagem da Bíblia, porque a gente pode aprender muito com ele, né? Sim. Então, eu acho que principalmente com os erros, né? Porque, poxa, Pedro negou Jesus 3 vezes, sabe? E acho que a gente pode ver muitas coisas diferentes na história de Pedro, principalmente o amor de Deus pra com a gente, né? Poxa, Deus amou tanto Pedro ali que, mesmo ele negando 3 vezes, Sim. Jesus continuou amando ele, sabe? E tem muito mais pra gente aprender, né? Sim, com certeza. Eu acho que todas as vezes que a gente lê uma história da Bíblia, Deus sempre trata de maneiras diferentes com a gente. Sim. E tenho certeza que todas as vezes que a gente ler a história do Pedro vai ser uma nova história pra gente aprender. Um novo aprendizado, né? Sabe? Sim. Muito bom, muito bom. E o pessoal tá se conectando aí, Carol? Sim, o Diego mandou aqui: minha expectativa é poder ter as marcas de Cristo na minha digital. Show de bola. Muito legal. Ele comentou aqui agora: olho para Pedro e vejo o cara que foi transformado pelo caráter de Cristo. Ele sempre brigava com a identidade dele e a que Cristo estava formando nele. Sim, muito bom, muito bom. E na verdade, a gente viu através da ministração do Diego, né, do bate-papo que nós tivemos com o Diego semana passada, que o primeiro ponto que marcou a vida de Pedro, marcou aquela experiência, é que Jesus estava no barco. Isso é uma coisa muito boa. Embora nós sabemos que o nosso lado humano, a nossa identidade, né, humana, muitas vezes ela questiona a presença e o poder de Jesus, né? Mas naquele momento, o Pedro, ele mesmo, sei lá, mesmo questionando-se, né, internamente, como os meninos comentaram aqui semana passada, mesmo tendo essa dúvida, né? Do tipo, poxa, ele está me mandando voltar para o mar, voltar a pescar, né? Enfim, na verdade eles não conseguiam entender e crer que aquele que estava no barco era capaz de tudo, né? E Pedro já tinha vivido uma experiência ao andar sobre as águas, né? Que apresentou ali um exemplo de fé
e de falha ao mesmo tempo, né? De grande fé quando ele pisou o primeiro passo e de pouca fé quando ele olhou para a situação e não confiou em Cristo. E Pedro se encontra em mais uma situação envolvendo o mar e Jesus, né? Imagina, cara, ele falou, meu Deus do céu, se aquela vez eu quase morri, né? Agora certeza que eu morro, né? Dessa vez não tem o que fazer. Mas na verdade, o que significa para você quando Jesus está no seu barco? Escreve para mim. Como assim, Denis? O que significa para mim quando Jesus diz que está no meu barco, quando eu vejo Jesus no meu barco? Na verdade, o nosso barco é a nossa vida, né? Com os nossos desafios, com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, com as nossas alegrias, com as nossas tristezas. Mas ter Jesus no barco significa algo diferente. Eu quero saber a sua opinião. O que significa para você, adolescente, ter Jesus no barco da sua vida, navegar pelo caminho que Ele preparou para você, tendo o próprio Cristo ali, juntamente com a sua vida, com a sua família, com seus sonhos, com seus planos? Escreve para mim, porque eu quero saber o que você entende e qual é a sua opinião sobre isso, tá? Carol, qual é a sua opinião sobre ter Jesus no barco da sua vida? Eu acredito que quando nós temos a consciência de que Jesus está na nossa vida, existe o descanso, né? Que Sim. é o que a gente sempre fala. E nessa situação, eu acredito que o Pedro ele olhou para Jesus como um ser humano, né? E eu acho que às Sim. vezes a gente olha muito para a situação com o lado humano. Sim. E a gente esquece que Jesus é o Cristo, Ele é Deus. Então, eu acho que Pedro olhou para aquilo e pensou, é um ser humano, ele não viu a figura de Cristo realmente, a figura de Deus. E às vezes a gente deixa de olhar para Cristo nessa figura, sabe? Sim. Ou até mesmo a gente olha para a situação e esquece que quem está na nossa vida é o próprio Deus, é o próprio Cristo, né? Às vezes a gente fala da boca para fora, Jesus está comigo, mas o meu coração ele não descansa, porque ele não tem essa consciência de Essa certeza, exatamente, né? de que Deus está comigo, ele habita em mim, ele vive em mim, né? Então eu acredito que ter essa consciência de que Jesus está no barco é ter a consciência de quem ele é para mim e na minha vida. Show de bola. E o pessoal tá comentando aí, Carol? O Lucão falou que quando ele está no meu barco, tudo à nossa volta transforma e a gente nem nota. Muito bom, Lucas. A Suzana falou, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Muito bem. A Lauren disse, ter Jesus no barco é ter a certeza de que podemos descansar em meio à tempestade. Show, muito bom, Lauren. O Diego falou, quando as dificuldades crescem, esquecemos o poder e a magnitude de que Jesus pode fazer a diferença. Estando no nosso barco, é isso aí, parção. E o Mateus comentou agora, quando Jesus está no barco, deixamos de olhar para a tempestade e olhamos somente para Ele. Com a sua voz, acalma a tempestade. Com certeza. O que é pra você, Du, ter Jesus no seu barquinho? Uma pessoa mais. Brincadeira, eu acho que. Eu gosto, nesse sentido, eu acho legal pensar Jesus como uma referência, sabe? Sim. Na nossa vida, por exemplo, quando a gente sofre algum tipo de problema ou está passando por dificuldade e a gente não sabe o que fazer, o que a gente faz? A gente busca uma referência. Sim. E Jesus no barco significa isso também. A referência do tipo assim, o que eu tenho que fazer, sabe? Tipo, a tempestade está vindo aí, ou, por exemplo, falou para jogar a rede. Poxa, ele é a referência. Se ele falou para jogar a rede, pô, joga a rede. Sim. Você vai pegar mais tantos peixes. Parece que não, parece que não. Mas se você jogar a rede, você vai pegar os peixes. Sim. Ou se, como a outra passagem, Jesus estava no barco dormindo, enquanto a tempestade estava lá rolando solto e o pessoal morrendo de medo. Jesus curte barco, Tempestade. Acho que é porque Enfim. ele sabia, né? Tipo, se eu falar aqui pra parar, para, entendeu? Ele ostentava, né? Ele ostentava. Deixa eu os ensinar milagres. essas crianças aqui, vai. Deus, manda onda aí. Manda os caras onda, ficam né? com medo. E aí acho que ele sempre é referência, né? Então, por exemplo, quando Jesus dormia, se os discípulos estivessem olhando pra ele, poxa, Jesus está dormindo, vamos dormir também. Sim. Entendeu? Ele sempre faz a coisa certa. Então eu acho que no barco ele sempre é a referência. E é Sim. muito bom ter ele no barco, né? Porque se você não tem uma referência, faz o quê, né? Se você não sabe o que fazer. Na verdade é o capitão do nosso barco, né? Aquele que sabe para onde está indo, aquele que conhece, né,
o melhor caminho, aquele que sabe desviar das grandes ondas, e aquele que sabe também orientar o povo até mesmo quando as tempestades elas alcançam o barco. Então, na verdade, assim, resumindo a sua referência, eu acho assim que o nosso privilégio e o nosso desejo ele precisa ser este: ter Jesus como capitão do nosso barco. Então, essa é a primeira mensagem que você precisa entender. Você precisa permitir que Jesus, além de estar no seu barco, que ele possa ser o capitão desse barco, que ele possa te orientar, que ele possa te conduzir, que você tenha confiança para isso. Porque eu sei que quando a tempestade vem, é assustador, né? Não é fácil, não é simples. Mas você precisa confiar que o capitão, ele conhece o caminho, ele conhece os atalhos, ele sabe por onde ir, ele sabe o que fazer. E com ele no barco, nós estamos seguros, né? A nossa identidade é moldada, né? Através da paz que ele passa, através da fé que nós temos nele e através da segurança que nós temos em Cristo. Então, galera, tenha Jesus no seu barquinho, tá? Que ele seja o capitão disso tudo. E segundo, que nós vimos a semana passada sobre essa experiência de Pedro, Carol, foi que nós precisamos aceitar os desafios, tá? Para você hoje, qual é a maior dificuldade em aceitar os desafios que a vida tem te dado? E eu não estou falando apenas do coronavírus, né? Que é um grande desafio que nós estamos enfrentando, mas você que está na faculdade, você que está na escola, que está no cursinho, de repente você que seu pai não vai na igreja ou sua mãe não vai, muitos adolescentes eles se encontram frequentando a casa de Deus, buscando o caminho sozinhos, né? Sem de repente um auxílio, né? E uma cobertura do seu pai, da sua mãe, enfim, são corajosos. E eu quero saber de você qual tem sido o seu maior desafio nessa questão de identidade, de permanecer com uma identidade moldada em Cristo, mesmo quando o coronavírus assola mundialmente, mesmo quando você tem os conflitos na sua casa, na sua faculdade, na sua escola, no seu cursinho, enfim, na sua realidade, tá? Qual é o seu maior desafio sobre manter a sua identidade em Cristo, tá? Fala pra mim na nossa live aqui que eu quero trocar uma ideia com você. A Suzana falou algo bem interessante agora, que ela disse que cada um tem o seu barco, mas o convite para ele estar no barco junto somos nós quem fazemos. Sim. E isso acho que vai desde o processo de salvação e até o seu processo de relacionamento Sim. com Cristo, né? Se você convida ele para entrar, é uma coisa. Agora, você convidá-lo constantemente para permanecer no seu barco é outra coisa. É você criar um relacionamento com Deus, né? E eu acho que às vezes essa é a maior dificuldade nossa. A gente se deixa levar pela rotina, pelo dia a dia, muita coisa para fazer, escola, faculdade, trabalho, coisas em casa, e a gente acaba se deixando assumindo levar o comando, né, do nosso barco, Exatamente. né? Achando que por conta da maré não tá assim tão Sim. violenta, né? Tá tudo calmo, a gente consegue dominar, né, o controle, a gente se acha capaz de conduzir o nosso barco, mas... Exatamente. O convite de mantê-lo no nosso barco tem que ser nosso. Né? Sim. E aí, Carol? Ela continua falando, mas quando ele está, ficamos admirados com a manifestação da glória dele sobre as nossas vidas. O João tá dizendo que te ama. João, tamo junto, parça. Nosso parceiro da RJ, nosso amigo, tamo junto, parça. E pra você, Edu, qual tem sido o desafio que você tem vivido hoje como universitário, né? Como agora um homem que está vivendo uma quarentena forçada. Qual tem sido o seu maior desafio que você precisa aceitar para gerar um crescimento, para gerar uma maturidade, enfim? O que para você tem contribuído tudo isso? Eu acho que o maior desafio, assim, acho que hoje em dia, para mim, já estar em quarentena não fazendo nada, né? Ficar sem assistir a Champions League, né? Não, acho que como eu trabalho com pesquisa, né? Para mim o maior desafio é trabalhar sem pesquisar, entendeu? Entendi. Teoricamente, porque assim,
eu sou uma pessoa que vai no laboratório, então eu tenho que fazer experimento, tenho que estudar as coisas no laboratório, eu tenho que ler muitas coisas também. Só que, pô, tá em casa e não tem nada pra fazer, assim, de prático, é horrível, sabe, pra mim. Então, tô tentando me esforçar pra cada dia eu conseguir fazer o meu trabalho em casa, né, pra depois eu não me lascar lá na frente, né. E tirar proveito, né? Tirar proveito de tudo isso. Só que não é fácil não, porque, nossa, assim, eu sou uma pessoa que gosta muito do que eu faço, gosto muito do que eu faço. Só que a parte de ler, porque a gente tem que ler muito artigo, muito livro, tal. Essa parte é a que mais sempre foi um desafio pra mim. Eu gosto da coisa prática, de ir lá tentar fazer e tal. Só que a parte de ler é um desafio. Então acho que é até um tratamento pra mim, sabe? Esse momento de quarentena, porque eu posso me aperfeiçoar nisso e quando eu voltar pra prática normal, eu posso melhorar o que eu não era tão, assim, tão bom, assim, que posso dizer, né? Acho que esse está sendo um grande desafio pra mim, né? E você está aceitando esse desafio? Tô tentando. E aí, cara? A Lauren falou, eu acho que o nosso maior desafio é manter a constância no nosso relacionamento com Cristo. Com certeza. A Lorraine disse, acho que o maior desafio é nós tirarmos um tempo com Ele. Acho que todo mundo tá indo meio nessa vibe, pensando que o difícil é você se manter constante e frequente no seu relacionamento com Deus, né? Porque às vezes a gente acha que é só aceitar Jesus e pronto, minha vida tá resolvida. E não é assim que funciona, né? O Diego disse, o maior desafio é aceitar o que Jesus está mandando. Muitas vezes nós achamos que já fizemos o suficiente. Sim. É bem a postura da pessoa autossuficiente, né? Que é uma característica humana, a gente pensar que podemos tudo. Eu acho que é o controle do barco, né? Um desafio, assim, que eu acho que é grande também é ouvir tantas coisas, né? Em meio à nossa realidade de crentes, de religião, depois que começou essa coisa do coronavírus, que o desafio é entender o que tá certo, o que tá errado, não misturar as coisas, sabe? Porque manter a nossa fé, né? Muita gente, muitos pastores, muitas vozes falando coisas tipo diferentes, ou não, fica em casa, não, tem que ir pra igreja, Jesus vai curar, e isso tudo acaba confundindo muito a nossa mente, sabe? E é um grande desafio pra gente conseguir filtrar tudo isso, sabe? Se a gente não tiver focado, por exemplo, no que a palavra diz, naquilo que Jesus é referência, sabe? Acho que esse é um grande desafio também pra gente. Muito bom. Mas tá sendo pra mim. Com certeza. Pra todos nós. E aí, Carol? Foi só o último aqui do Diego. Show. Pessoal, vai comentando qual tem sido o seu maior desafio. E na verdade, é sempre um desafio, né? A vida vai nos trazer grandes desafios. E eu vejo como uma forma de crescimento, né? O desafio, ele nos impulsiona, ele nos tira daquele lugar de comodismo. Então, eu penso que ao invés de nós ficarmos nos lamentando, a gente precisa aceitar logo, entendeu? Aceitar logo, que dói menos, né? Entender isso e prosseguir, né? Prosseguir fazendo a diferença, como vocês disseram, aproveitando o tempo para orar mais, para se relacionar com Deus. E na verdade eu vejo isso como um tempo prático, né? Muito prático para nós, porque na RDA nós nos encontrávamos e claro que é um tempo importante, nós estamos com saudades de vocês, nós queremos que toda a nossa programação volte logo, mas nós esperamos tanto por uma campanha, tanto por uma ministração em núcleos, e eu vejo isso como algo muito especial, muito importante. Mas eu penso que o nosso tempo prático tem sido agora. Será que aquela fé que nós falamos aos sábados, ela tem sido real no seu coração, nesse tempo que você está na sua casa? Né? A obediência que nós pregamos tanto, será que você tem praticado isso? Cumprindo aquilo que o Ministério da Saúde está mandando, cumprindo aquilo que seu pai está fazendo, né? Tipo, o respeito, a honra que nós tanto pregamos, ensinamos, será que ela tem sido praticada agora que você está com um relacionamento maior, mais íntimo, né? Com seus irmãos, com seus parentes, enfim. Será que nós temos tido nosso tempo prático
com relação àquilo que a gente tem aprendido? Então eu penso, galera, que esse tempo é um tempo preparado por Deus. Por mais que nós não entendemos, mas na verdade nós precisamos amadurecer com isso e aceitar os desafios e entregar o controle do barco para Jesus, entendendo que com Ele, no governo, no comando, a gente pode descansar, mesmo em meio a tempestades de coronavírus, a situações que nos assolam, enfim. Por quê? Porque depois do tempo de frustração, depois do tempo de desafio, sempre há um tempo de provisão. Sempre há um tempo de que Jesus nos honra, que a glória dele é manifesta ainda mais, que nós ampliamos as nossas experiências. Então, sempre depois das frustrações, existe uma grande provisão. Essa é a graça, essa é a bondade de Deus. E qual é a provisão que você espera para esse tempo de luta, para esse tempo de crescimento, enfim, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família? Qual é a provisão que você aguarda ansiosamente, que você acredita no seu coração que vai se manifestar na sua vida, que vai se manifestar na sua casa, que vai se manifestar na nossa geração, depois desse tempo de dificuldades e luta? Fala para mim agora. Seja mais ativo, gente. Você está muito tímido. Cadê o João? O João não está na live. Cadê o Matheus, o Negresco? Quero que você participe comigo, tá? Sei que você quer estar junto. Eu também quero, até porque daí se você não participar eu consigo te dar uns tapas. Tô brincando, gente. Mas enfim, qual a sua ideia de provisão para depois desse tempo? Denis, eu acho que depois desse tempo eu vou ficar assim muito mais alinhado com Deus. Eu espero, entendeu? Eu espero que pelo menos nesse tempo de quarentena você tenha decorado pelo menos um capítulo inteiro da Bíblia, entendeu? Tenha lido o Novo Testamento, pelo menos. E aí, cara? O Lucas disse que a expectativa dele é a manifestação de nós, filhos de Deus. Sim. Pra depois disso. A galera tá tímida hoje. O Brian entrou. Brian, tamo junto, parça, saudades. Mas é isso aí. Pra você, Carol, qual que é a provisão que você espera para essa geração? Falando em geração agora. A nossa galera, os nossos adolescentes, tanto da nossa igreja quanto do Brasil, do mundo, né? Eu espero, não só para esse tempo, né? Depois que todo esse caos terminar, eu espero que a nossa geração, os adolescentes, nós jovens, possamos manifestar o reino Sim. no mundo inteiro e de todas as formas. Isso a gente tem falado constantemente, de manifestar o reino através da medicina, através do lado político, da educação, enfim, em todas as áreas. Então isso é algo que eu espero e que eu acredito que a gente vai enxergar isso futuramente. O reino de Deus sendo manifestado Sim. em todas as áreas, por todos os cristãos, sabe? Sim. A gente percebe esse lado dos adolescentes hoje em dia muito focado em estudo, muito focado em querer ser um profissional bem sucedido, e essa é a questão, né? De unir o útil ao agradável, unir o seu propósito ao seu futuro e profissional e manifestar o reino de Deus nessa geração. Então eu acho que pra mim é isso que eu espero ver no futuro, sabe? Sim. Ver nessa geração um avivamento através de todas as áreas. Amém. E aí, Du? Quando eu lembro, você falou de qual provisão, né? Eu lembro muito daquela música do Palavra Antiga, sabe? Quando espero a chuva chegar, tipo, tu vens com teu vento. Quando eu espero a voz estronda de Deus, ele vem com silêncio, sabe? Eu acho que Deus sempre nos surpreende. Sim. Muitas vezes a gente espera muita coisa, por exemplo, eu espero, sei lá, tô com uma dificuldade na minha vida, na minha área tal. E eu espero que essa dificuldade seja resolvida assim. Mas acho que muitas vezes Deus vem com uma coisa surpreendente e que vai além do nosso entendimento, né? E eu acho que é isso que eu espero, que quando a gente voltar, acho que Deus possa nos surpreender, sabe? Sim, Com coisas sim. diferentes e coisas novas, para que a gente possa viver experiências maiores e melhores, sabe? Eu acho que até valorizar mais este momento que nós estamos em casa,
e até valorizar mais os momentos que nós vamos estar na igreja, né? Também. Porque eu não sei para você, mas para mim, eu penso que para nós aqui, o fato de não estar indo à igreja no sentido de congregar como um corpo mesmo, como família, é alguma coisa assim que gera uma ansiedade muito, muito grande, porque querendo ou não, nós estávamos acostumados a irmos à igreja toda quinta, todo domingo, as opções, né? O culto de manhã, o culto à noite, e você podia escolher, e muitas vezes nós não valorizávamos isso, né? E quando a gente fica sem, a gente aprende a entender o quão importante, o quão necessário e o valor e o peso, né? Que estar em comunhão, recebendo uma direção, uma palavra profética, uma palavra apostólica tem nas nossas vidas. Então eu penso que e a minha oração é que nós possamos mudar a nossa perspectiva e a nossa forma de olhar para as coisas, tanto para a forma como nós vamos lidar com o valor de estarmos em casa com as nossas famílias, quanto ao valor que nós vamos dar em ir para a escola, né, em ir para a nossa igreja, enfim, que a nossa identidade possa ser moldada neste novo ciclo, né, nesse novo tempo, mesmo em meio aos desafios, mesmo em meio enfim, as complicações que a vida nos traz, entendendo que Jesus ele está no barco, né, que a gente precisa entender e aceitar esse desafio, até mesmo para ele passar logo e a gente aprender, né, e entender que depois disso tudo a honra e a provisão do Senhor é garantida, né? Uma identidade moldada, modificada, estruturada, enfim, são os frutos que nós vamos colher. E aí, cara? Enfim, galera, continuando agora nessa nova temporada, Minha Identidade Digital, eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia, tá? Num texto muito conhecido, e eu sou muito suspeito em falar sobre esse texto, porque é um texto muito rema para a minha vida, particularmente falando, para o propósito que Deus tem para mim. E eu queria compartilhar algo do coração de Deus com você nessa live sobre Jeremias, o livro de Jeremias, no capítulo 1. Né? Eu quero que você procure na sua Bíblia agora, Jeremias capítulo 1, e mande para mim um amém, mande para mim um ó, eu achei, para nós lermos juntos, para nós estarmos aí comentando rapidamente sobre essa nova temporada, Minha Identidade Digital, tá? Quero que você procure, e assim que você encontrar Jeremias 1, você fala um amém aí, para a gente poder dar sequência à nossa live, aquilo que Deus tem preparado ainda nesses últimos minutos. Gente, passa muito rápido, né? Mas que seja um tempo edificante. Vocês acharam? Então, Ale, João. Aí, João, apareceu, glória a Deus, parça. Stephanie. E aí, Stephanie, que bom que você achou. Vamos lá, Jeremias 1:5. Nossa, a Anne estava quietinha, né? É sono, certeza. Júlia, amém. Gusta, saudades do futebol, hein, Gusta? Enfim, Jeremias 1:5, galera. Capítulo 1, verso 5, diz assim na minha Bíblia: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. E o designei profeta às nações. Eu vou ler mais uma vez, porque é um texto muito maravilhoso. Eu sou suspeito a falar, porque é algo que mexe muito com o propósito de Deus para a minha vida, com aquilo que Deus falou já ao meu coração, e até mesmo ao nosso ministério, né? No decorrer dos anos. Que diz assim, Jeremias 1:5: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. E na verdade, falando sobre a nossa identidade, né? Sobre esse lance que nós temos com relação a o que Deus, o que Cristo fez, espera, né? Quais são os propósitos, o que Ele tem para mim, que muitas vezes é confuso para nós, né? Jeremias 1:5 fala sobre uma grande promessa, né? E sobre uma identidade moldada. E na verdade, galera, esse texto ele é maravilhoso porque ele fala sobre 3 tipos de identidade. Primeiro, nós vemos nesse texto
que são os 3 tópicos que eu vou deixar para vocês meditarem na casa de vocês, se orientarem, para a semana que vem a gente continuar falando sobre isso dentro da nossa nova temporada. Mas Jeremias 1,5, ele fala sobre uma primeira identidade, que é a identidade da criação, né? Como assim, Denis, a identidade da criação? Fala sobre que quando nós éramos uma substância informe, quando a nossa mãe, de repente, né, nem imaginava que estava grávida, que o Senhor ele já nos conhecia e Ele já tinha nos escolhido, né? Então essa é a identidade da criação. Você já é escolhido, você já foi escolhido, né? Você já foi separado desde o início de tudo, desde a época que a sua mãe e o seu pai, né, não tinham se preparado para isso, talvez, não imaginava que isso poderia acontecer, né? Ter um filho ou uma filha. Na verdade, Deus já conhecia. Então, você já nasceu com uma identidade, a identidade da criação. Esse é o primeiro tópico que eu quero que você medite, que você possui uma identidade desde quando você foi criado, desde o ventre, você já foi escolhido. A segunda identidade, galera, que nós vamos estudar dentro desse tema, né, dessa nova temporada, é a identidade do mundo. Como assim, Denis, a identidade do mundo? Nós sabemos que a identidade da criação, que é o nosso primeiro tópico, fala sobre Deus nos escolher, Deus nos separar, Deus permitir que nós fôssemos criados dentro do ventre das nossas mães, tá? Deus nos escolheu, Deus nos separou. A identidade da criação. A segunda identidade é a identidade do mundo, né? Hoje nós somos adultos, né? Jovens, adolescentes, homens e mulheres, e na verdade, principalmente nessa geração, nessa sociedade de hoje, nós lutamos contra uma identidade que o mundo ele quer formar nas nossas vidas, né? Que o mundo fica pregando sempre sobre homens, sobre mulheres, sobre os adolescentes. Então o mundo hoje ele possui uma identidade dele, que ele quer aplicar, ele quer moldar toda uma geração segundo aquilo que eles acham ser a identidade correta, a identidade certa, né? E eu quero que você medite sobre isso, sobre essa identidade que o mundo tenta aplicar sobre os adolescentes, sobre o evangelho, deturpando. A gente vê tantas declarações, principalmente agora, né, nessa questão de coronavírus, né, pastores, padres, enfim, pessoas do meio evangélico, pessoas da política, né, demonstrando uma identidade que o mundo traz e que eles, em partes, acham certo, errado, enfim, que eles estão tentando passar para toda a sociedade, que é uma identidade do mundo mesmo, que o mundo quer reger a nossa geração, tá? E a terceira identidade que eu queria falar com vocês a semana que vem e deixar para vocês meditarem essa semana é a identidade da promessa. Mas espera aí, Denis. Primeiro foi a identidade da criação, que Jesus nos escolheu e nos separou. Segundo foi a identidade do mundo, uma identidade que o mundo fica batendo ali contra as nossas vidas, tentando nos moldar segundo aquilo que eles acham que é certo e errado, segundo os padrões do mundo. E a terceira identidade, que é a identidade da promessa, ela não seria igual à identidade da criação? Não, porque se você acompanhar esse versículo de Jeremias 1, o verso 5, diz que antes de formar no ventre, Jesus o escolheu. Essa é a identidade da criação. Mas no finalzinho do versículo, Jesus fala, né, que ele designou profeta às nações. Então, na verdade, ele escolheu na criação, mas existe uma identidade da promessa, né? Nós somos escolhidos, essa é a nossa identidade? Sim, mas cada um de nós temos a nossa promessa, o nosso desígnio, o nosso encargo. E é isso que eu queria falar sobre essa identidade da promessa que Deus tem para a sua vida. Você sabe qual é? Você já tem consciência dessa identidade para você? Essa identidade da promessa, ela já está clara no seu coração e na sua vida? Então, galera, fica esses 3 tópicos desse grande texto, né, que rege muito a minha vida, né, a promessa que Deus tem para mim,
para o nosso ministério, eu penso que para todos nós que estamos aqui, e que nós vamos conversar sobre isso semana que vem, sobre a minha identidade como na criação, sobre a identidade que o mundo tem tentado colocar sobre a minha vida, sobre a minha geração, e sobre uma identidade da promessa que eu tenho vivido, que eu tenho buscado, que eu tenho alcançado. Será que eu consigo identificar, eu me ver nesta identidade? Como um profeta, como um pastor, como um médico, como um profissional, enfim, né? Será que eu consigo identificar essa identidade referente à promessa que Deus tem para mim? São esses 3 tópicos que eu quero deixar para vocês essa tarde e que vocês possam pensar sobre isso, que vocês possam orar sobre isso e que em meio a isso tudo que nós estamos vivendo, que você possa entender que a minha identidade ela está firmada em Deus e que Jesus está no barco, que nós estamos firmes nele e que a nossa vida continua focada e permanecendo no Senhor, tá? Nós já estamos terminando a nossa live. Eu tenho uns recadinhos para dar para você rapidamente, depois nós vamos cantar uma canção, mas fala um tchau para mim agora, deixa uma mensagem aí para a nossa liderança, tá? Aqui representado por mim, pelo Du, pela Carol e pela Gi. Pode ir por aí que vocês estão morrendo de saudade. Que está nos bastidores, né? Que está fazendo tudo isso acontecer, tá? Pode colocar aí que você está com saudade De mim. de nós. Enfim, galera, manda uma mensagem, se despeça de nós, leia esse verso na sua casa, medite durante a semana, se atualize sobre a nossa nova temporada, Minha Identidade Digital, e ore para que nós possamos passar logo por esse tempo e estarmos juntos, mais maduros, mais conscientes, enfim. E antes de encerrar, já vai dar glória, maravilhoso és. Nós te louvamos, Senhor, por esse tempo. Nós te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que nós passamos, Pai, nessa tarde. Adolescente que foi alcançado, Deus, nós te pedimos que venha o seu reino e que haja transformação, Pai, que haja restauração das identidades, Deus, que haja, Senhor, modificação dos propósitos, Pai, para que eles possam com o seu coração, com os caminhos que o Senhor tem para cada um de nós, Deus. Molda em nós o caráter de Cristo e a identidade do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus nós te louvamos, Deus.